Está começando o Falou Chipou, a série de podcasts da UniFG para você se inspirar. Com Vinícius Angelim. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso novo podcast, o Falou Chipou, o podcast da UniFG feito para você se inspirar. Eu sou o Vinícius Angelini, vou ser o host de vocês aqui, trazendo histórias inspiradoras de todas as pessoas que fizeram parte, fazem parte da nossa querida instituição. E hoje, o nosso primeiro episódio, você já pode enxergar ela aqui, você que está nos vendo no YouTube, né? Nós estamos com Cartiele. Tudo bem, Cart? Tudo bom? Tá preparada? Tudo bem. Um pouquinho nervosa, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Obrigada pelo convite e eu estou muito honrada de estar aqui representando todos os meus colegas, falando em nome de todos que deveriam estar aqui, né, do curso de Direito. Opa, que maravilha, fique tranquila, vai dar tudo certo aqui, tenho certeza que você tem muita história para contar, né? Lembrando que esse podcast aqui é em comemoração aos 20 anos da UniFG, e olha a responsabilidade que você tem, viu, Cart? Você tá com uma responsabilidade muito grande, é a primeira convidada, né, do nosso primeiro episódio, espero que de muitos, então você tem que começar ali arrasando. Posso convidar você? Claro, estou à disposição, vamos lá, vai ser um prazer. Maravilha, Cart, maravilha. Acho que primeiro de tudo, né, é você começar se apresentando. Eu sei que é muito difícil falar de nós mesmos. Quem sou eu, né? Que pergunta difícil essa, né? Rapaz, falar de nós mesmos é bem complicado. Mas eu confio em você. Jogue duro. Quem é a Cartiele Fernandes? Se apresente para o pessoal te conhecer. A Cartiele, mais conhecida como Cart pelos amigos, é uma menina guerreira, uma menina batalhadora, sonhadora, extremamente amiga. Eu sou mãe de 2 príncipes, o Arthur, de 11 anos, o Júnior, de 5 anos. Sou filha da Dona Fátima, neta da Dona Olinda, de 85 anos, é um bebezinho. Sou filha aqui do estado do Acre, sou de Rio Branco, Acre. Hoje atuo nessa região, né? Moro aqui, retornei para minha cidade natal. E é um prazer estar podendo aqui estar contando um pouco da minha história, passando um pouco da minha vivência, de como que foi aí a minha vida acadêmica até onde eu cheguei hoje como advogada. Quero saber como é que você foi parar lá na Bahia. Me diga como é que você foi parar lá, mas vamos entender. Vamos falar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho da sua história, né? Trazer um pouquinho ali da sua infância, da sua família. Como é que foi a sua infância aí no Acre, o seu ambiente familiar, né? Como é que você vivenciou tudo isso? Vinícius, eu sou filha de pais separados e por muito tempo a sociedade ecoava nos meus ouvidos de que a minha mãe tem 3 filhas, eu sou a mais velha, né? E eu bem nova, meu pai deixou a minha mãe, sou filha criada só por mãe. E por muito tempo a sociedade ecoava com o intuito de que filhas criadas sem pais, há 30 anos atrás, era uma sociedade extremamente machista, preconceituosa e patriarcal. Uma sociedade que acreditava que era impossível mulheres que fossem criadas sem pais ser alguém na vida, né? A gente passava por esse preconceito. Eu escutei muito isso, sabe? Mas esqueceram que a Dona Fátima era uma mulher forte, uma mulher incrível, batalhadora e guerreira, que lutou bravamente para dar educação para suas filhas. Então, assim, ela nos motivou muito, muito mesmo, assim. A minha mãe, ela se sentia muito inferior por quando a gente chegava da aula e tinha que resolver as atividades e ela não sabia, porque ela não tinha estudo. A minha mãe veio da roça, então assim, ela não tinha estudo, nunca teve oportunidade. E isso motivou ela a voltar para a sala de aula. Eu lembro que quando eu tinha lá para os 10, 11 aninhos, eu estudava no período da tarde, nós não tínhamos condições. E a metade do meu caderno para frente eu tinha que usar, e a metade para trás ela usava à noite. Ela voltou a estudar para nos ajudar nos deveres de casa. E isso foi muito bom, porque a minha mãe se tornou uma outra mulher. De empregada doméstica, hoje a minha mãe é servidora pública do Estado, é assistente social, tem nível superior. Então, assim, a educação nos tornou mulheres fortes, mulheres capazes de querer estar aonde a gente quer chegar. Pô, que legal. Foi mãe, pai, amiga, avó, foi tudo. Maravilhosa, foi maravilhosa. E é uma referência nas nossas vidas, Vinícius, porque a educação que ela nos deu, a minha mãe aplicou muitos princípios, o caráter,
formou o nosso caráter, da honestidade, de você poder, as filhas, aprender a se colocar no lugar do outro, ter essa empatia com o próximo. E a minha mãe criou mulheres tão fortes, a ponto da gente saber lidar com um pouco, se adaptar em situações difíceis, mas também se adaptar em situações boas. Então a gente está preparada para tudo nessa vida. Qual a característica assim, que sua mãe tem, assim, que você fala, puxa, essa mãe, eu admiro ela por isso? A minha mãe, ela é muito guerreira, sabe? A minha mãe é uma mulher, assim, que ela matava um leão por dia. Sabe, assim, diante de todas as dificuldades, ela não entregava os pontos. Ela não entregava os pontos. Ela sempre se fez presente. Em dia dos pais na escola, em apresentações na igreja, ela sempre trouxe todos esses princípios norteadores, mesmo sozinha, com todas as dificuldades, ela queria nos repassar a importância de ser grandes mulheres e mulheres fortes. A minha mãe, hoje, como eu te falei, ela é servidora pública e as 3 filhas, por exemplo, eu sou advogada, a minha irmã, ela é enfermeira indígena, a minha irmã do meio, e a mais nova é especialista na área de licitação no estado aqui, né? Ela trabalha no poder público. Então, assim, a nossa vida foi transformada através da educação, através da força que a minha mãe teve, e ela acreditava muito que poderíamos fazer o que a gente quisesse, estar onde a gente quisesse, mas para isso haveria anulações e dedicação. Com certeza, todo mundo aí lutou bastante para chegar onde chegou, né? E descobriram que vocês são capazes de realizar aquilo que vocês acreditam, né? Sim, sim. E é importante a gente sempre levar conosco que nada é impossível. Tudo que você quer, você pode buscar. Eu costumo dizer que eu não corro atrás, porque quando eu falo assim que eu corro atrás de algo, se eu corro atrás, tem alguém na minha frente. Então eu vou buscar algo, ao alcance de algo. Porque eu sei que aquilo que você sonha, aquilo que você coloca, aquilo que você almeja, você é capaz, porque eu sou prova viva de muitos sacrifícios, de muitas anulações, de muitas noites em claro, mas que deu certo. O resultado vem, nada vem fácil. Entendeu? Então, assim, por isso que eu valorizo muito. E se tem uma palavra que encaixa na minha vida hoje, quando eu olho para trás por tudo que eu já passei, a palavra é gratidão. Meu coração, ele se enche de gratidão, porque eu não conseguiria chegar aqui sozinha, Vinícius. Eu não conseguiria, se não fosse uma rede de apoio que eu tive pela frente. Com certeza. E gente boa traz gente boa também, né? Eu acredito. A lei do retorno, né? A lei do retorno, a lei da ação, tudo que vai e volta. Então, se você coloca essa energia para o universo, ele te retribui com pessoas boas, né? Com situações boas. Verdade. E acho que você foi um exemplo disso aí, né? E vamos me contar como é que você foi parar no direito, né? Você sempre foi aquela criancinha assim que ficava, eu quero descobrir como é que acontece, não sei. Como é que foi essa relação aí com o direito na sua vida? Eu sou muito humana. Eu sou uma pessoa que eu costumo sempre olhar para o próximo, sabe? Com um olhar assim de mais amor, de mais... Então, assim, o direito, ele te proporciona isso. Ele tem várias ramificações, várias áreas. E esse contato que você tem com o ser humano, porque assim, é igual médico, igual advogado. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou buscar um advogado. Ninguém fala. Vou lá tomar um café, né? Então, quando a pessoa te procura, ela está entregando a vida dela a você, ela está entregando o seu conflito para que você resolva, que você traga uma solução. E quando eu percebi que eu tenho esse dom, sabe? De estar em contato com o próximo, de tentar resolver os conflitos, de ouvir, né? Tanto que muita gente achou que eu ia fazer psicologia pelo fato de eu ser a amiga que sempre dá os conselhos, né? Eu sempre tenho muito bons conselhos, mas eu me identifiquei muito com o curso. Eu me identifiquei demais. É a minha segunda graduação. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis. E aí, quando eu cheguei no estágio, que eu vi que não era aquilo que eu queria, eu abandonei. Só colei grau, eu digo, não quero isso pra minha vida. Não é isso que eu quero. Eu não quero número, eu quero pessoas. Não, eu quero contato, eu quero, sabe... Porque eu não me identifiquei. Quando cheguei no estágio, foi uma decepção. Falei, não é isso que eu quero, não. Mas o curso de Direito, ele é algo que... Eu não queria algo, Vinícius, que eu trabalhasse para ganhar dinheiro. Eu queria algo que eu fizesse por amor, porque é algo que eu vou fazer por muitos anos na minha vida. E eu queria algo que eu pudesse contribuir e marcar a vida de alguém, que eu pudesse ajudar alguém de alguma forma.
sabe? Eu talvez seja o meu legado nessa terra, assim, e o curso de Direito me proporciona isso. Com certeza, né? Em proporções grandes, né? Porque a ajuda que você dá para pessoas, com certeza, é muito gratificante, né? Sim. Mas e aí, você começou a exercer ainda no Acre? Como é que foi essa opção aí? Você estava Eu fiz o vestibular aqui, eu digo, vou tentar, né? Porque eu já estava até preocupada, porque eu já estava com 32 anos na época. Eu falei, já não estou mais tão novinha, mas vamos lá. E aí, passei, né? Passei e eu falei, vou iniciar, vamos ver o que vai dar. Cheguei numa sala de aula, só tinha os meus colegas de 17, 18 anos, tudo novinho, eu era a mãe dessas crianças. A mãe, e aí? E aí eu me apaixonei. Falei, meu Deus, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E eu fui casada por 14 anos, né? E ele, por coincidência, ele era baiano. Ele surgiu é a oportunidade. Ah. O pai das crianças é baiano, né? Infelizmente, por decisões diferentes, a gente colocou um fim no relacionamento de 14 anos, mas a gente tá bem, tá todo muito bem. Acredito que ciclos se fecham para outros se iniciarem, né? Com certeza, foi importante. E eu fiquei 6 anos no interior da Bahia, fui morar em Gaporã, que é a cidade dele, a família dele, e aí eu precisava estudar, e aí eu fui pesquisar na região, porque eu estava encantada, Já quero exercer, segundo semestre, mas já quero exercer. Eu já queria ser ministro do STF, mas no final eu só queria passar no exame de ordem, desse jeito. Se você tiver algum problema, me fale que eu resolvo. Não, eu não podia ir para almoço de família, que todo mundo já queria saber o que estava acontecendo, eu já tenho uma advogada, gente, calma, que eu tô só iniciando. É isso aí. Mas enfim, me apresentaram à UniFG, fui conhecer a estrutura, me apaixonei. Foi encantador. A estrutura foi muito diferente da instituição a qual eu estudava aqui no Acre, que também era uma estrutura muito boa, mas comparada à UniFG, nem chegava perto. Aí foi amor à primeira vista, então. Aí foi. Então, foi amor à primeira vista. Entendi. E aí foi quando eu fiz uma prova, né? E aí eu passei, e aí levei minha transferência para lá. E aí foi quando tudo começou. E aí você se transferiu. E falar um pouquinho dessa transferência ali, como é que foi a mudança de você sair de uma ponta para a outra, né? Você saiu do Acre e foi para Bahia. Olha, eu sofri uns bullyingzinhos na instituição, acho que quem tá assistindo vai lembrar, que eu sofri uns bullying, sabe? Porque o pessoal pensa que aqui no Acre a gente tem dinossauro, sabe? A gente não tem transporte, a gente anda com os índios, ou a gente usa roupa, tá, gente? A gente não anda pelado. Mas, brincadeiras à parte, os baianos, eles são calorosos, assim como os acrianos. Então, essa adaptação não foi tão dolorosa, por conta que os baianos, eles são muito receptivos, assim como o povo do Acre é. Então para mim, foi mais fácil. A adaptação. Eu não sofri tanto. Sofri um pouco com o fuso horário, a alimentação foi um pouco diferente, mas no mais, eu me adaptei muito fácil, muito fácil. Não tive dificuldade. Mas qual a diferença, assim, que acho que talvez uma coisa que você sente falta do Acre e uma coisa que você sente falta da Bahia? Como é que você faz essa relação aí? Olha, eu sentia muito falta no Acre ao tacacá, rabada no tucupi, né? Essas comidas típicas regionais que aí não tem, né? Mas nossa comida é boa também. Não, a comida de vocês é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus, o tempero é tudo de bom, né? É o tchanzinho que vocês têm, né? E aí, o que acontece? Daí eu sinto muito falta das frutas, que aqui não tem. Umbu, por exemplo, não tem aqui no Acre. Siriguela, eu sinto muita falta. Os doces de vocês, as cocadas são perfeitas, né? Então, assim, eu sinto falta. A culinária, o tempero baiano, tem um diferencial. A gente sabe disso. Não, com certeza. A Bahia é diferente, tem o seu charme. Mas aí você ingressou, né, na UniFG, durante toda aquela estrutura, que maravilha, tô aqui, vou voltar aos meus estudos, estou ansiosa, quero voltar a estudar, quero exercer isso aqui para minha vida. E como é que foi ali o seu período ao longo da universidade? Foi um choque, assim, um pouco por conta de adaptação, porque eu achei o nível mais puxado. E às vezes eu nem compreendi, não entendi. Eu falava, mas por quê? Aí no final você consegue entender, porque você vai estudar para o exame de ordem, aí você entende por que aquele professor pegava no seu pé, por que aquele professor cobrava uma prova muito difícil. É assim que você aprende, né?
É assim que você aprende total. Lá na frente, entendeu? E às vezes no início vai compreender. Mas foi tranquila a adaptação, mas com gradativamente, entendeu? Cada semestre que ia passando, a gente já estava mais adaptada às provas, às disciplinas, a forma que o professor cobrava, e aí a gente vai indo. Uhum, que massa. E o que você fez ali dentro da universidade que você falou, pô, aquela experiência ali foi muito importante para ser a profissional que eu sou hoje? O que você fez ali dentro que realmente fez a diferença para você? Vinícius, eu quero muito que muitos alunos vejam esse vídeo. Gente, agarrem a oportunidade. A instituição ela está preparada com um leque de opções para te atender de todas as formas possíveis. Foi uma instituição a qual eu fiquei 4 anos e eu fui muito feliz. Por isso que eu digo que a palavra que me define é gratidão, porque eu fiz muitas amizades a qual eu vou levar para a vida. Os docentes foram incríveis, inclusive o que eu sou hoje, além da minha família, eu devo aos docentes. Eu devo à moça da limpeza que limpou a minha sala. Você sabia, Vinícius, que no dia da defesa do meu TCC, eu convidei as moças da limpeza, as moças da biblioteca, as moças do lanche, chamei o porteiro, meus professores, sempre teve a representatividade de cada um pouquinho ali. O pessoal da secretaria, eu fiz questão, sabe por quê? Para que eu chegasse até aquele dia do TCC, eles fizeram parte todos os dias da minha história lá dentro da instituição. Sabe, assim, eu fiz questão de chamar cada um deles, porque quando eu chegava, a sala de aula estava limpa porque alguém havia limpado. Se eu precisava de um livro na biblioteca, tinha alguém para me entregar. Então, eu fiz questão. A moça da secretaria que me atendia tão bem. Então, assim, eu fiz questão de ter cada representatividade. Professores meus foram assistir. Então, assim, foi uma honra. A minha plateia estava lotada, a minha família. Eu fiquei muito feliz. Meus amigos, porque faziam parte da minha vida, do meu desenvolvimento. Então, assim, você que é discente, que está me ouvindo, tire a bunda da cadeira, pelo amor de Deus. Aproveite enquanto você está nessa instituição. A instituição oferece muitas opções. Você só não sai do lugar se você não quiser. Porque opções, eles têm muitas e são incríveis. E falando em opções, né? Diante do que você fez dentro da universidade, a gente pode destacar a sua participação no observatório, não foi? Conta um pouquinho dessa experiência. Eu recebi um convite da professora Débora, juntamente com o professor Carlos, né? Eles são coordenadores e diretores do observatório, a ideologia dessa criação é deles. Então, assim, eu fui bolsista, com muito orgulho, eu fiquei muito honrada como pesquisadora desse projeto tão lindo que nós conhecemos como Observatório UniFG do Semiárido Nordestino. Ele tem o intuito de nortear projetos, de desenvolver pesquisas e ações que contribuem com o desenvolvimento semiárido. Isso é muito importante no Nordeste. E aí ele também contribui para a formulação e implantação de políticas públicas. Então, tudo aquilo que a gente observa no município, que a gente observa que aquele, por exemplo, o município de Guanambi está necessitando de algo que o poder público não observa, nós pegamos as informações, é feito todo um projeto de desenvolvimento, é feito toda uma pesquisa para que seja feita a aplicação de políticas públicas através daquele estudo, na prática, para tornar uma sociedade melhor. Então, aquilo que a gente enxerga de problema, aquilo que a gente vê que é melhor para melhorar a sociedade, o Observatório tem esse trabalho de investigação científica aplicada, né? Então, com essas informações, ele amplia toda a pesquisa. E isso tudo está dentro do centro universitário. Olha que bacana. E está à disposição dos discentes. Que legal. E você tem uma cara que você gosta de ser professora e gosta de ensinar, né? Você tem um prazer pela docência, você trabalhava com isso até no período da faculdade, você foi monitora por lá? Então, olha que legal. Olha outra coisa bacana também. Outro incentivo que a instituição dá, né? Tem umas bolsas e também tem a carga horária, que para você concluir, né, a graduação, você precisa ter uma carga horária. E tem uma disciplina a qual eu me apaixonei, que é responsabilidade civil, que era, na época, ministrada pelo professor Eupídio, um excelente professor. E fiz a prova, passei. Então, assim, foi uma honra, foi uma experiência incrível. Eu não na época, essa bolsa não era remunerada, mas eu ganhei o certificado.
de 100 horas, eu dei 100 horas de monitoria. Eu podia, na época, ajudar os meus colegas que tinham dificuldade com essa disciplina. Então, todos os sábados pela manhã, eu ia para a instituição, eu dava aula da disciplina para esses colegas, a gente desenvolvia atividades, tudo aquilo que o aluno tinha dificuldade para desenvolver com o professor, porque muitas das vezes não é que o aluno não sabe, às vezes ele tem vergonha de perguntar para o professor ou com outro colega, então eles tinham essa afinidade, e aí eu descobri um dom que eu desconhecia, né, que é de ensinar. E eu lembro que teve no final da monitoria, a diretoria ela reúne, né, os monitores para dar certificação. E eu fui escolhida como uma das monitoras de destaque na época, né? Ganhei um certificado, ganhei um prêmio pelo desenvolvimento e o trabalho que eu fiz, que foi interessante, eles gostaram. E eu fiquei muito honrada e muito feliz, eu guardo com muito carinho o que eu ganhei. Então, assim, é uma experiência e tanto, isso tudo a instituição te proporciona. Sabe? Ele te incentiva, porque eu nunca tinha ido para frente da aula para ninguém. Então, quando eu tive essa experiência, Vinícius, eu me senti assim, eu falei, cara, não é difícil. E você ajudar alguém, você se sente bem, entendeu? E aquilo me fazia bem. Já estava alinhada com o seu propósito ali, né? De contribuir com as pessoas. Então, aquilo ali já sim. gratificante para você, acredito. Era, né? prazeroso. E também era uma forma de eu estudar a disciplina, né? Que eu também já fazia a disciplina, já havia feito, então eu estudava e aprendia cada vez mais. A melhor forma de se aprender é você ensinar, né? Então aquilo sim. Você, né? Sim. Que legal. Foi muito bom, foi muito bom. Então foi muito importante para você. Sim. E aí você viveu lá, né? Você passou o seu período ali como aluna da UniFG, mas e aí? Depois você tinha que passar no OAB, né? Todo advogado ele precisa passar no OAB. Como que funciona isso? Mas eu não parei por aí não, tá? Eu fui bolsista do observatório, eu não parei por aí dentro da instituição. Então me conte. Eu fui monitora nesses 4 anos, por isso que eu falo para os alunos, agarrem a oportunidade. Minha mãe costuma dizer que quem não é visto não é lembrado. Olha eu aqui, dando entrevista. Tá vendo? Às vezes os alunos, né, Carte, às vezes não são maduros o suficiente para entender que aquelas pessoas que estão ali vão ser os futuros colegas de trabalho. Justamente. Que eles vão se relacionar. Então, às vezes você não dá uma importância, mas como você falou, quem não é visto não é lembrado. Lá depois as pessoas vão lembrar quem é o aluno que frequentava, que estudava, que apresentava bem. Vou apresentar, vou indicar ele. Então, esse momento é um período muito importante. Acho que é uma dica que a gente pode deixar para os alunos que estão assistindo a gente. Sim. A gente precisa desmistificar essa ideia de que o estudante de direito ele é intocável. A gente tem que lembrar que a gente está numa vitrine e ali você precisa dar o seu melhor, não para que você precise chamar a atenção de alguém ou agradar alguém, mas para você mesmo se moldar, dar o seu melhor, para que lá no mercado de trabalho você seja um grande profissional. E a graduação, ela te molda, ela molda o teu comportamento, ela molda a tua maneira de vestir, ela molda a tua maneira de falar, ela molda a maneira com quem você vai andar, ela molda a forma que você vai se dedicar. Porque se você, por exemplo, não leva a sério uma disciplina, você pode reprovar. Entendeu? Então, assim, tudo depende de você, do teu esforço, do teu sacrifício. Não é fácil, é árduo. E aí, eu achando pouco, né? Já fui monitora, fui bolsista no observatório, eu achava que eu não tinha mais nada que fazer. A gente criou um grupo, né, e participamos das eleições e os alunos votaram e o nosso grupo, o Diretório Acadêmico Sertão, representou os alunos do curso de Direito, mais trabalho ainda. Que massa! E como é que foi essa experiência? O que o diretório te proporcionou assim? Que você diretório, nós éramos o porta-voz dos alunos junto à instituição, então todos os malefícios, todas as dificuldades que os alunos encontravam na instituição, nós éramos os porta-voz direto. Por exemplo, se acontecesse, alguma coisa com uma disciplina, um aluno está com a dificuldade de alguma coisa, repassava para o diretório repassava para a coordenação, que a coordenação fazia uma reunião e a gente tomava providências, sabe? Então, assim, juntamente com os líderes da turma, porque a gente não tem como abraçar todo mundo, né? Então, para fazer um trabalho de qualidade, o nosso diretório acadêmico sempre buscou estar ouvindo o que os nossos alunos, as dificuldades que eles encontravam na instituição, assim também para ajudar a instituição para melhorar, né? Porque às vezes a instituição está acontecendo algo e como é muito grande, às vezes ela nem sabe de tudo que está acontecendo nos bastidores.
Então, o diretório acadêmico, o diretório acadêmico era o porta-voz desses alunos, aonde tinha as queixas e a gente procurava resolver. Então, nós éramos uma ponte, na realidade, entre os alunos e a diretoria, a coordenação e todo o que envolvia o centro universitário UniFG. Então, nós trabalhamos acho que quase 2 anos, aí eu saí por conta que eu colei grau, então... eu achando pouco trabalho, entrei e me apaixonei, inclusive foi tema do meu TCC, no grupo de pesquisa. A instituição também, gente, oferece vários grupos de pesquisa. E esses grupos de pesquisa também debatem, a gente lê muitos artigos, desenvolve artigos, a gente debate por situações atuais. O grupo de pesquisa a qual fazia parte, com o professor Flávio Pedron, era no Caju, que trabalhava e desenvolvia todo o contexto voltado ao processo à justiça. Como que está o comportamento do judiciário, como que o judiciário tem se desenvolvido, e à época a gente até discutia muito sobre a tecnologia, né? E aí veio a pandemia, e olha só, né? Olha onde é que está eu e você aqui, né? Olha o que a tecnologia tem feito por nós. Então, assim, o grupo de acesso à justiça abriu tanto os meus olhos, que inclusive o meu TCC foi voltado para o acesso à justiça, né? Eu falei sobre o princípio constitucional do acesso à justiça frente às desativações das comarcas de entrância inicial do interior do estado da Bahia, porque teve uma época que o tribunal queria fechar as comarcas do interior. Então, assim, eu trouxe demonstrando os malefícios, o que ia acontecer para a sociedade se aqueles tribunais, aqueles fóruns aquelas comarcas fossem fechadas. Então, assim, por que saiu esse tema? Por conta dos estudos que eu aprendi no Caju, que a gente chama de Caju, o acesso à justiça, o grupo de pesquisa, onde a gente debatia com mestrandos. Eu era discente, debatia com mestrandos, com professores. Então, isso é importante, porque eles te deixavam mais fortes. Você poderia ver como é que eles se posicionavam, como é que eram as leituras, discussões. E o legal é que eu não me sentia uma discente do curso de Direito, porque eu estava ali com colegas de mestrado, que já tinham um patamar mais alto do que eu. Só que eles procuravam equilibrar a linguagem, as atividades, a gente fazia tudo a mesma coisa, para que a gente pudesse se igualar, entendeu? E a gente não se sentia inferior. Então, isso é bacana. O grupo de pesquisa, ele te coloca nesse centro e aí você começa a enxergar coisas que você... fora da sala de aula. E isso é interessante também. Aí eu achei pouca coisa também. Eu achava muito pouco o que eu já estava fazendo. E aí? Eu começava a participar das semanas jurídicas. Gente, é muito massa. Eu trabalhava porque eu queria ganhar a certificação e tá ajudando também. Você tá ali... Você aprende de todas as formas, né? De todas as formas. Cresce demais. E você sente o calor humano de você estar ali fazendo um credenciamento, de você estar ali sendo útil para a instituição, na realidade. Outra coisa bacana também que a instituição me proporcionou, teve um dia que eu chorei muito, assim, que eu queria que meus colegas aqui no Acre tivessem participado. As excursões, olha que legal, ele tirava você da sala de aula, por exemplo, nós chegamos aí a Brasília, visitamos o STF, visitamos o Congresso Nacional, então a gente viu de perto como que funciona, entendeu? Todo o contexto. Então, assim, nós visitamos presídios em Salvador, a gente teve acesso às presas, a depoimentos. Olha que bacana. Quem quer atuar na área penal, por exemplo, quem quer ser uma delegada, por exemplo, então, assim, já sabia como que é um pouco, sentiu de perto. Na prática, né, você só ouve falar presídio, mas como é que ele é por dentro? Tem pessoas lá dentro. Eles querem te ouvir, eles querem ver você. E isso foi muito bacana. Então, assim, mas como é que você dava conta? Gente, detalhe, eu morava a 100 quilômetros de distância da instituição, eu ia e voltava, era 200 quilômetros de distância, eu saía às 5h30 da manhã, às vezes no frio, na chuva. Vinícius, tem gente que reclama de barriga cheia, Vinícius. Eu me deparei com situações aí no interior, Vinícius, tristes, de colegas minhas sentirem dores de cabeça, de colegas minhas desmaiarem e dizer que só teve um mal-estar, mas era a fome porque saía sem comer nada. Vinícius, quantas vezes eu fui para a UniFG sentada no chão do ônibus, porque o ônibus que o município disponibilizava tinha 25 lugares para 45 alunos, e era de quem entrava primeiro. Você está entendendo? Então, assim, tem um programa que a UniFG criou, que eu tirei o chapéu, que é lindo, chama Carpe Diem. É uma bolsa alimentação
para esses alunos que vêm de fora, que muitas vezes ficavam o dia todo na instituição, poder se alimentar. Olha que bacana, olha que instituição humana. Que lindo. Lindo, 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 assim, encantador. Então, assim, quem vê eu arrumadinha aqui hoje, ninguém sabe o sacrifício que teve por trás, as anulações, as dedicações, muitas das vezes pegando carona, correndo risco em beira de estrada para voltar para casa. E aí tem pessoas que têm tudo nas mãos e não agarram essas oportunidades. Aí quem está me ouvindo aí deve dizer assim, mas como é que essa menina dava conta? Olha, tudo que você quiser fazer na vida, se você se propor a se doar, a fazer com qualidade, você arruma um tempo. Acredite, a gente tem 24 horas do dia. Se você quiser, você faz. Eu falo demais, vou deixar você falar um pouco. Não, com certeza. Eu tô aprendendo com você aqui, com as pessoas que estão nos ouvindo aqui também estão aprendendo. Eu só tô aqui prestando atenção e concordo muito. Com certeza, as pessoas reclamam muito de barriga cheia, né? E todas têm as mesmas 24 horas. O problema é o que você faz com essas 24 horas, né? Às vezes você tá perdendo tempo que você poderia estar se dedicando para outro, porque reclamar é sempre a opção mais fácil, né? Mas ir ali no chão, sentada, a se dedicar, a estudar, são poucas pessoas que fazem, né? E foi como sua mãe te ensinou, né? Então foi como sua mãe te ensinou e você, com certeza, hoje é fruto desses ensinamentos aí. E aí veio a pandemia, meu último ano do curso foi EAD, foi em casa, foi horrível, porque você não tinha o calor do próximo, né? Dos colegas, do dia a dia. Do dia a dia, de abraçar ali, de estar com seus professores, com seus colegas. Então foi um pouco difícil, mas a tecnologia ajudou, né? Reduziu um pouco essa distância e esse calor humano, mas veio o temido exame de ordem, né? Todo mundo fala assim... E aí, Kart? E aí, foi meu amigo, como é que foi? Meu amigo. Eu já tive 2 filhos, eu achei que dar à luz a um filho era emocionante, mas ver teu nome na lista de aprovados, meu amigo, é igual a ganhar a Copa do Mundo, ó. Você pula, você grita, e não é só você, é todo mundo ao teu redor, né, que tá torcendo por você. É porque eu acho, no seu caso, no caso de todo mundo, mas falando no seu caso, é uma representação de tudo que você passou, né, Kart? Desde quando você tava aí, desde tudo que você viveu, que você vivenciou, acho que talvez o nome naquela lista foi uma conquista, né? De tudo que você passou. Eu sempre fui uma aluna que sempre... Meu ex-marido até dizia assim, eu não sei como é que tu dá conta de responder esse povo. Meu celular sempre era aquele celular que tocava muito as pessoas pedindo ajuda, os colegas. Que às vezes se sentiam perdidos, né? E eu também, por fazer parte do diretório acadêmico, eles se sentiam à vontade de falar comigo. Porque quando eu não sabia, eu dava um jeito. Sim. Sabe? Eu procurava uma saída, mas dava um jeito. E quando chegou para estudar para o exame de ordem, inclusive por conta da pandemia, teve uma suspensão, né, e tudo, atrasou muito. E aí quando você se inscreve, o coração acelera, e você fala, não, agora a ficha caiu, agora ela vem. E você sabe que não adianta você ter o bacharel em Direito, porque as pessoas chegam assim e falam, e aí, passou na OAB? Essa pressão. É a pressão da sociedade, é a pressão da família, é a pressão da instituição, porque quanto mais alunos aprovados, mais a instituição ganha renome, né? E aí, o que acontece? Vem toda essa pressão na tua cabeça. E eu olhava para os meus filhos e falava, meu Deus, eu preciso mudar a história dos meus filhos, eu preciso dar um jeito de mudar a minha vida. E o que vai mudar a minha vida é a minha profissão. Sabe? E aí, meu amigo, que quando você abre a internet, que você olha para um curso, 600, 800 reais e você não tem como comprar. Eita. Pensa aí. Só que aí eu volto para minha fala lá do início. Para eu ser advogada hoje, eu tive muita gente por trás que me ajudou. Então, assim, eu consegui a isenção. Eu não tinha como pagar na época os 260 reais da inscrição da OAB, eu fiz a isenção, não foi aprovado, recorri, expliquei tudo, aí consegui a isenção, eu falei, eu vou consegui a isenção, e aí vamos estudar. E eu não tinha material para estudar. Aí Deus colocou anjos na minha vida, colegas que compartilhavam o material comigo. Eu estudava as aulas gratuitas. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estudava as aulas gratuitas no YouTube, tá? Gratuitas, ao vivo, eu não perdia nada. Agora, Vinícius, se você ver como eu estudava, você vai dizer, é mentira. Não acredito, Kart. Como era? Eu estudava com fone de ouvido, lavando roupa, varrendo casa, cuidando de menino, torrando comida ali, fazendo comida, sabe? Lavando a louça e a videoaula tocando. Quem quer dar um jeito, né, Kart? Quem quer dar um jeito.
Ah, mas a gente fala assim, mas eu só consigo estudar se eu sentar. Ah, se tem um silêncio, não sei o quê. Meu amigo, quando tu olha pra tua situação, que tu vê os outros dando bem na vida e tu ali parado, estagnado, meu amigo, se você não despertar, o outro passa por cima de você. E aí o tempo vai passando e as dificuldades vão aumentando e você tem que se agarrar com aquilo que você tem. Eu não tinha quem olhasse meus filhos, eu não tinha quem cuidasse deles, era eu. Então, assim, eu tinha que dar conta de casa, dar conta das 2 crianças e estudar. Então, assim, muitas noites eu fazia uma garrafa de café e eu estudava com os pés dentro da água. Era uma técnica que eu adaptei para poder não dormir, sabe? Então, assim, era o tempo que estava silêncio. E fora que eu chamava as outras colegas lá para casa, porque, assim, eu vi que eu ensinando, eu aprendia muito mais. Sim, então, essas minhas colegas do meu grupo de estudo, inclusive quase todas passaram no exame de ordem junto comigo, a gente discutia muito as coisas, eu ensinava elas e aquilo fixava ainda mais na minha cabeça. E eu fico feliz, eu passei no exame 32, foi um dos exames mais difíceis da história da OAB, foi um exame que deu problema, foi um exame extremamente puxado, e quando eu peguei minha prova, Vinícius, eu costumo conversar com tudo aquilo que eu faço. Você percebeu que eu sou tagarela, né? Eu escrevi na minha prova, essa é a minha prova, a prova da minha vida, da minha aprovação, e eu me preparei, eu vou passar, eu escrevi isso. Boa, já visualizou ali, passando também. Foi, visualizei, e eu passei. Quando eu contei a pontuação assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Tá, eu contei de novo, e nem foi eu que corrigi minha prova, foi uma amiga minha. Eu corrigi a dela, ela corrigiu a minha. Ela que me falou que eu havia passado. Então, assim, aí vem, minha amiga, a temida segunda fase, né? Porque não é só a primeira. Mais uma vez me deparei com a dificuldade, eu precisava comprar o curso. E eu não tinha dinheiro. E aí, ou você comprava o VAD, ou você comprava o curso. E aí, meu amigo, eu também teve anjos na minha vida que me ajudou. E eu também voltava a assistir as aulas. Então, assim, colegas que compartilhavam os materiais comigo, nunca me desamparou. Então, assim, não adianta você olhar para você agora e dizer, mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho condições. Tem, meu amigo, tem, porque você tem ferramentas aí gratuitas que você consegue. Eu sou prova disso, eu não comprei curso. Porque eu não tinha condição de dar R$800, R$600, porque ia faltar para os meus filhos. Então, assim, eu me apegava aos colegas, sabe? O colega, eu não entendi isso, ligava para o colega, você entendeu isso? Você tem como me explicar? Ligava para professores. Então, assim, o legal da docência, de fazer amizade com os professores é isso, que quando surge uma dúvida, você faz amizade, porque além daquela postura de professor que você tem ali, por trás tem um ser humano. Que a gente acaba se tornando amigo, entendeu? Então, assim, professores que davam todo o apoio, todo o auxílio. Tem uns, assim, que eu vou guardar e levar para o resto da minha vida, que me inspiram como seres humanos até hoje, assim, sabe? Então, assim, quando chegou a segunda fase, eu fui preparada e eu escrevi na minha prova. A glória da segunda casa será maior que a primeira. E eu consegui, Vinícius. Foi, assim... Foi árduo, eu estudava em torno de 10 horas por dia, e não era sentada com a bunda na cadeira, porque eu não podia, eu tinha que cuidar dos meus filhos, meu ex-marido trabalhava o dia todo, então assim, era nessa situação que eu te falava, eu ia no banheiro, eu estava com fone de ouvido, eu estava passando uma roupa, era com fone de ouvido, sabe, assim, às vezes eu nem conseguia dar atenção para os meus filhos, era muito difícil, mas é porque eu tinha um objetivo, eu precisava alcançar aquele objetivo. Era algo que eu queria muito. E todo estudante de Direito, Vinícius, é o sonho, eu acredito que seja o sonho de todo estudante de Direito, passar de primeira na OAB. Eu tenho amigos que estão na 7ª tentativa, 8ª tentativa. É muito, muito ruim, muito ruim. Eu tenho amigos que estão na 3ª vez que bate na trave com 39. Então, assim, eu sou prova de que não é impossível, gente, porque basta você querer, basta você buscar e se dedicar, mesmo com poucos recursos. Com pouquíssimos, na realidade. Mas eu sou prova de que consegue. Eu tenho uma frase não é minha não, mas é do cara chamado Cortella, né, um grande filósofo, que ele fala assim, dê o seu melhor nas condições que você tem, até que tenha condições melhores de fazer ainda melhor. Concorda com essa frase? Verdade. Maravilhosa, e se encaixa muito bem nessa situação. Perfeito, eu acredito que tem uma palavra que não cabe na minha vida. Eu acredito que eu vou morrer, eu não vou permitir que essa palavra entre na minha vida. 2 palavrinhas. Não sei. Não sei. Foi um professor meu aí da UniFG que ensinou. Ele falou, Carte, tira da sua vida esse não sei. Você nunca vai saber de tudo. Mas Total. Você vai procurar buscar o conhecimento. Uma vez eu recebi uma oportunidade
para fazer um trabalho, aí eu não fui, porque eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu não sei. Ele falou assim, mas você buscou? Você procurou ler? E aí eu fui raciocinar sobre aquilo. Então, assim, a gente não pode dizer que não sabe se você não tentou. Como é que você vai saber se vai dar certo se você não tentar? Perfeito. Concordo plenamente. A gente precisa experimentar e tentar, né? Olhar a vida com os nossos próprios olhos, né? Sim. E aí você foi aprovada, Kart. E aí, como é que foi essa sensação com sua mãe, com as pessoas lá? Como é que foi esse momento, assim, de, meu Deus, acabou, entre aspas, né? Que acabou de começar, no caso. Mas aquele processo ali já tinha terminado, já tinha aprovado. Como é que foi esse momento com as pessoas que você gostava, enfim? Eu estava longe da minha família, né? Assim, minha mãe tá no Acre, minhas irmãs, e quando a gente... Algo que passa, assim, que é tão grandioso na nossa vida, pra muita gente não é nada, né? Passou na AB, que é isso? Pra mim era tudo. Pra mim era a cereja do bolo dos 5 anos de sacrifício. Da dedicação, das anulações, sabe? Quando você bota, assim, a cereja no bolo, assim, ó. Tchum. E eu tava tão, assim, angustiada que eu peguei meu filho e fui cortar o cabelo dele. Eu falei, não vou olhar, vou deixar... Alguém vai me dar a notícia. E estavam cortando o cabelo do Júnior quando me ligaram. Amiga, tu passou! Eu entrei em desespero e comecei a chorar. Foi algo assim... eu sou uma pessoa, Vinícius, que graças a Deus eu sou uma pessoa muito querida, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho ao meu redor pessoas incríveis. Do mais novo ao mais velho. Eu tenho pessoas, assim, maravilhosas ao meu redor. E quando eu vi aquelas pessoas chorando pela minha conquista, aquilo assim, a vitória foi deles também. E eu liguei para minha mãe, falei, mãe, a sua filha é advogada. Pode se preparar aí para os processinhos, alguém precisar, estou à disposição. E aí ela chorando falou assim, minha filha, se eu tivesse pedido algo para Deus hoje, seria poder te dar um abraço pessoalmente. E nós estávamos a 4.000 quilômetros de distância. E a minha irmã, outro anjo de Deus na minha vida, minhas irmãs são irmãos, né? É anjos que Deus coloca na nossa vida, né? Ela falou assim, mano, o que você quer de presente? Você passou no AB, você quer a sua OAB, você quer uma pós, o que você quer? Eu falei, eu queria ver a nossa mãe. Aí ela falou, então arrume suas coisas que amanhã você vai abraçar a nossa mãe. E eu fiz uma surpresa para minha mãe. Ai, foi lindo, foi muito choro, muita alegria, mas eu levei o abraço dela pessoalmente, que era merecido, porque passa toda uma história na minha cabeça. E quem me vê hoje, é como eu te falei, não calçou os meus sapatos, não conhece as minhas dores, nem as minhas cicatrizes, porque feridas foram abertas. Porque para você chegar onde você quer chegar, você tem que passar por muitas situações, mas a todo momento você tem que agradecer a Deus, porque Ele é que te dá essa condição, sabe? É Ele que supre as nossas necessidades. Então, assim, as misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias. E eu sou prova de que eu vivi, sabe, assim, eu não tive o FIES, eu não consegui o FIES. Imagina aí, pagar, não é fácil uma graduação de 5 anos. A gente se fez no nosso carro, cheguei uma hora que eu queria trancar a faculdade. Então, assim, eu cheguei a vender nosso carro para poder concluir o curso. E aí, a bolsa que eu ganhava do observatório, que na época era R$400, me ajudava a pagar o transporte, me ajudava a pagar a alimentação na instituição, porque muitas das vezes eu passava o dia todo. Vinícius, eu tive amigas que me davam de comer, que me davam de dormir. Eu vou ser muito grata por elas, sabe? Assim, nunca me faltou nada. Então, assim, Deus é muito bom com a gente, né? Por isso que eu não reclamo, eu só agradeço. Que bacana, que lindo. Que história, né? Que história. Eu me emocionei aqui, de verdade. Eu fico aprendendo aqui com cada um de vocês e é muito bacana ver essas pessoas que lutam pelo que você que acredita, né? E poder compartilhar isso com outras pessoas E quando eu falo a minha história, eu não falo uma história para me colocar em posição de me vitimizar. Não. Claro que não. Foi porque a minha circunstância, a minha história foi pelo que eu passei. Talvez... Né? Se fosse diferente, eu não daria tanta, assim, dedicação. Talvez eu nem me dedicar tanto se eu tivesse as coisas muito fáceis. Você tá entendendo? Se tem uma coisa que você não é vítima, você é vítima. Você, independente das circunstâncias, você foi lá e fez acontecer. E quem diria, né, que aqueles que falaram que aquela filha sem pai não ia ser nada, onde chegou, não é? Eu me emociono porque... Desculpa.
Pode falar, por Eu favor. quero proporcionar isso para os meus filhos, sabe? Eu quero que eles valorizem isso. Eu não quero que eles... O Arthur tem 11 anos, o meu filho limpa a casa como ninguém, meu filho sabe cozinhar. Eu ensino isso para eles, porque eu não quero... Eu quero que eles façam a diferença na sociedade. A gente vive em momentos, ô Vinícius, que as pessoas não têm mais amor pelo próximo. As pessoas, elas não enxergam mais as outras. No dia que eu fui convidar as meninas da limpeza aí para assistir meu TCC, elas choraram. Choraram, porque eu acho que nunca ninguém tinha feito isso, talvez. E elas ficaram assim, como assim? Você tá me convidando? Eu falei, sim, porque todos os dias que eu cheguei aqui nesses 4 anos foi vocês que limparam a minha sala. E eu quero vocês lá. E eu abraçava elas. Você tá entendendo? Então, assim, eu fiz isso porque minha mãe foi empregada doméstica. Eu lembro, uma vez, a minha mãe chegou em casa e falou, hoje nós vamos pro aniversário da filha da patroa dela. Eu tinha acho que uns 9 aninhos. Nossa, eu fiquei tão feliz, Vinícius, que eu ia para um aniversário pela primeira vez com as minhas irmãs. E quando nós chegamos lá, nós ficamos sentados na cozinha, esperando a festa acabar, porque a filha da empregada não podia se misturar com o filho da patroa. Então, assim, como eu te falo, ninguém conhece as minhas feridas, ninguém conhece as minhas dores. Então, o que eu puder fazer para fazer a diferença na sociedade, para dar o meu melhor, para deixar o meu nome, para deixar a minha marca, a minha história como exemplo, para que outras pessoas se inspirem, eu vou fazer, entendeu? Não sou uma pessoa perfeita, longe de mim ser perfeita. Eu sei que eu preciso melhorar muito, todos os dias eu preciso melhorar, mas eu não vou apagar aquilo que me tornou hoje, sabe? Então eu quero repassar isso para os meus filhos, eu quero passar para quem está próximo de mim. E eu sei que a vida da gente é de altos e baixos, por mais que esteja difícil, nós temos ar nos nossos pulmões, nós não podemos desistir. Eu peguei Covid 2 vezes, Vinícius, eu fiquei muito mal e estou aqui. Mais de 500 mil de pessoas perderam a vida e não tiveram a oportunidade de realizar os seus sonhos, não tiveram a oportunidade de escrever o seu livro, de escrever uma música, e eu estou aqui, porque Deus tem me permitido isso, e eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ser mais alguém que olha uma situação e faz vista grossa e passa por cima. Eu não posso ser alguém que só porque se tornou advogado está se achando melhor do que o outro. Não, pelo contrário, eu quero poder fazer a diferença, e eu estou aqui para isso, eu vim nessa terra para isso. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer que os meus filhos façam, como eu olho para minha mãe hoje. Meu Deus, se eu puder proporcionar um mundo para minha mãe, eu vou fazer isso. Porque essa capa que você está vendo aqui é por conta dela. Talvez se ela não tivesse várias noites, Vinícius, ela dormiu com fome. Eu lembro, porque não tinha comida para as 4. E ela dormia com fome para a gente poder comer. Entendeu? Então, assim, ela se anulou em tantas coisas. Ela não casou porque ela tinha medo de colocar um homem dentro de casa e abusar das filhas, porque era mocinha. Você tá entendendo assim? Então, assim, é uma honra falar da minha mãe. É gratificante, porque a mulher que eu me tornei, a mãe que eu sou hoje, eu tenho ela como espelho, sabe? Então, assim, desculpa me emocionar dessa forma, porque eu olho para os lados, eu vejo pessoas tão arrogantes, pessoas que querem passar por cima das outras, pessoas que querem ser melhor do que as outras, nos pequenos detalhes. Então, assim, mas que eu aprendi demais. A UniFG, ela marcou a minha vida. Eu não digo a estrutura. Ali é um prédio de cimento, mas eu digo os corações que tem ali dentro. As pessoas, como eu te falei, desde o porteiro até o dono, até o diretor, eu orava por todos eles, agradecendo a Deus pela vida de cada um, pela moça que fazia o café lá do lanche, sabe, assim, para que limpava a sala, porque a vida da gente só funciona se tiver alguém ali para te dar o suporte. E eu cheguei aqui porque teve alguém que me estendeu a mão. É isso. Que lindo, que lindo. Você tem uma missão muito grande aqui, Kátia, não tenho dúvidas. A forma como você trata, a forma como você olha para as pessoas realmente é um diferencial, né? A empatia é uma qualidade até difícil de se encontrar nas pessoas, né? E com certeza você tem isso. Não é à toa que você está aqui no nosso primeiro episódio, né? Pela pessoa que você é. Para compartilhar isso, né? Para compartilhar tudo isso, que as pessoas que fizeram parte da sua vida possam te escutar. E as que não fizeram possam se inspirar no que você está falando. Eu tenho certeza que o seu depoimento
vai fazer exatamente o que você pretende, né? Inspirar, influenciar, incentivar as outras pessoas a crescerem na vida, a buscar o seu melhor sempre e fazer o bem sempre, que é o que você faz. Qual o nome de sua mãe? A dona Fátima. E a minha avó é a dona Olinda. Minha avó tem 85 anos, é a matriarca da família, né? Linda. Ela é Olinda. Olinda. Mas eu chamo ela de Tambaqui, porque ela parece um tambaqui. Dona Fátima e Dona Olinda, parabéns pela filha de vocês. Se ela é assim, é devido a vocês, se vocês estão escutando aqui. Parabéns. E Carte, vamos seguir com o nosso bate-bola agora? Vamos seguir agora, você não sabia, isso aqui é novidade, bate-bola. Não! Ai, que medo! Um improviso agora. Vai subir uma música aqui agora. Esse é o momento. Jesus. Fala alguma coisa aqui, você tem que, ser rápida e falar o que vier pra sua cabeça, combinado? Pode ser? Certo, vamos lá. Topo, vai. É o que eu falo sempre pras pessoas. Você pode pular, né? Se você não souber, mas não é elegante, né, Carte? Não, mas eu tô preocupada. Uma história de vida dessa tão bacana, assim, tão inspiradora, vai pular nas perguntas, mas enfim, fique à vontade. Vamos lá? Ai, que medo. Vamos. Um ídolo. Ah, com certeza Deus. Deus, maravilha. Um livro. A Bíblia. Isso é incrível. A maior lição que eu aprendi na minha vida foi... Eu renasci. Eu fiquei 19 dias na UTI quando eu tive o meu filho. Por uma imperícia médica, ele deixou 42% da placenta dentro de mim e eu peguei uma infecção gravíssima. E ali eu renasci. Ali eu enxerguei a vida com outros olhos. Então, ali foi uma oportunidade que eu tive de ser uma pessoa melhor e de ser uma pessoa grata. Maravilha. Porque eu vi pessoas morrendo do meu lado na mesma situação que eu. E eu escapei. A minha mãe é... A minha mãe é a base de tudo na minha vida. É o meu alicerce. Você sabe, né? Se você não tiver uma base, a casa desmorona, né? É o chão, né? Uma boa estrutura, Exatamente. Toda mulher deveria querer estar onde ela quer estar, sem ouvir a opinião de ninguém, sem se importar com o que as pessoas falam. Nessa pandemia, nessa pandemia eu valorizei o ar que eu respiro. Maravilha. A UniFG, pra mim, é... Sensacional. Foi uma mãe que me abraçou. Eu não digo a estrutura, eu digo os seres humanos que fazem parte daquele corpo, que cuidou de mim. Porque eu vim de um lugar tão distante, eu estava desamparada, sem amigos e sem ninguém. E a UniFG me abriu as portas e me deu a oportunidade de me tornar quem eu sou hoje. Eles me deram as ferramentas, me ensinaram como que utilizasse e cabia a mim fazer um bom trabalho e assim eu fiz. Que lindo, que lindo. Participar do Falou Chipou foi... Ai, emocionante. Foi assim incrível, na realidade. Recomendo. Opa, que beleza. Eu também gostei muito. E Carte, pra gente encerrar, já quase 1 hora de bate-papo aqui, a gente nem Ai, passou tão rápido, né? Gente, mas não passou acredito. tão rápido. Pois é, quando o papo é bom assim, passa muito rápido, né? Carte, é o seguinte, a gente sempre finaliza com uma pergunta, né? Que sintetiza tudo aquilo que você passou, né? Daquela menina que nasceu sem pai, que a mãe lutou muito por ela, que a avó também estava sempre junto em todas as situações, que saiu lá do Acre, foi para Bahia com 2 filhos, não sabia, ia se formar, sempre quis ser advogada, que dificuldade de estudar, foi monitora, fez tudo, viveu a universidade, conseguiu passar no AB, hoje essa guerreira aí que vocês puderam escutar. Mas a gente sempre termina com a pergunta que vai sintetizar tudo isso. Esse aqui é o Júnior, ó. Esse aqui é o meu caçula. Dá oi, tio. Tudo bem, Júnior? Oi, tio. Opa, tio, tudo bom? Tá dizendo tudo bem. Tudo bem com você, filho? Carte, qual é a moral da história da Cartiele Fernandes? A moral da minha história é que sonhe. Sonhe muito, porque quando você sonha e você coloca em prática, Deus realiza. A palavra do Senhor diz, faça a sua parte e eu te ajudarei. E eu vou continuar fazendo a minha parte,
porque eu sei que até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui Ele tem suprido as minhas necessidades e Ele nunca deixou faltar nada. Por isso, sonhe, nunca deixe ninguém matar os seus sonhos, porque nada, olhem para a minha vida, olhem para a minha história, quem diria a filha da empregada doméstica, quem diria a filha de uma neta de seringueira, que a minha avó é aposentada como soldada da borracha, parteira, chegou até aqui. E eu ainda vou mais longe, porque eu não sonho uma pequena não, tá, gente? Vocês ainda vão ouvir falar de quem é a Carte, ainda vão dizer, aquela garota ali, ela passou pela nossa instituição e ela tá fazendo história. Então, assim, o meu legado ainda tá, eu tô engateando e eu vou longe. E é o que eu quero. Com certeza. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, por que não? Justamente. Então, vamos sonhar grande, né? Vamos sonhar grande. E foi com essa história incrível da Cartiele Fernandes que a gente termina o nosso primeiro episódio aqui do Falou Chipou em comemoração aos 20 anos do UniFG. Carte, muito obrigado pela sua participação. Me emocionei aqui diversas vezes com o seu depoimento, aprendi muito de verdade, tenho certeza que você conseguiu cumprir o objetivo desse podcast aqui, que é compartilhar sua história e inspirar outras tantas pessoas. Então, muito obrigado, fica aqui o meu agradecimento. Eu que agradeço ao meu coordenador, que lembrou de mim, o professor Bruno Miola, a qual eu pegava muito no pé dele, assim, eu fui uma aluna que sempre estava ali nos pés dos professores, e eu agradeço pelo período que eu passei lá, pelo aprendizado, eu levo para a vida todos os conselhos dos meus professores, todos os ensinamentos, porque ser professor é isso, não é só ensinar, é também ser amigo, é ser parceiro, sabe? É trazer seus exemplos de vida para que a gente possa se inspirar. Às vezes, no início, a gente nem sabe, mas você, eu e tantos outros inspira pessoas e a gente às vezes nem sabe dos nossos comportamentos, nossas atitudes. Então, assim, foi um prazer estar aqui nesse momento. A ideia desse podcast é maravilhoso para que chegue na vida de outras pessoas que às vezes está desanimada, às vezes a pessoa está tão desanimada e fala, poxa, eu não estou vendo resultado, não está aparecendo. Calma, tudo tem o seu tempo, calma. As coisas acontecem no tempo que tem para acontecer. Eu acredito muito nisso. Eu agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição, porque, como eu te falei, a instituição marcou a minha vida. Não tem como eu não falar da minha história e não lembrar da UniFG. Não lembrar de Guanambi, não lembrar dos meus docentes, não lembrar dos meus colegas. A Carte, que é hoje, teve todo um suporte, um alicerce, uma base, uma estrutura de apoio. Eu sou muito grata e muito obrigado também pela atenção, Vinícius, pelo bate-papo. Você foi incrível, um excelente profissional. Eu estou muito feliz e honrada. A honra é toda minha, a honra é toda nossa, né, da UniFG, com essa representatividade aqui no nosso primeiro episódio. Muito obrigado, Carte. A gente vai ficando por aqui no nosso primeiro episódio. Te espero no nosso segundo episódio. Até lá. Tchau, tchau, Carte. Tchau, tchau. Valeu.